Hoje a gente vai falar sobre crio, a famosa criolipólise, a técnica que nós utilizamos, né, com o método HC. Vamos entender um pouquinho o que acontece, né, em questão que quando nós falamos de método HC, nós estamos falando de gordura localizada e flacidez. Então, o que acontece quando nós fazemos o método HC, né? Como que é esse processo aí de eliminação de gordura, essa retração de pele que nós tanto falamos, né? Qual que é a diferença, então, da criolipólise, da tal da crio com o método HC? Então, nós vamos falar sobre isso hoje e na oportunidade depois eu vou chamar a minha habilitada, a Isis, que fez o curso do método HC e ela também teve essa experiência aí de criolipólise e método HC. Então, ela vai contar também um pouquinho da experiência dela. E esse assunto, criolipólise, modéstia à parte, eu domino bastante, tá? Eu não comecei a trabalhar com criolipólise ontem, tá? Eu já trabalho com criolipólise há 5 anos. Então, se tem uma técnica que eu domino, é a criolipólise, né? Então, é um assunto que eu gosto bastante. É um assunto que eu domino bem. Então, eu vou falar aqui com vocês com propriedade, né? Vou contar também um pouquinho da minha experiência com crio, né? Então, deixa eu contar para vocês. Quando eu me formei, o primeiro curso que eu fiz foi o curso de criolipólise, tá? O primeiro curso de gordura localizada foi o curso de criolipólise. Porém, o que acontece? Eu aprendi a técnica tradicional. Aquela técnica que, né, que a gente aprende de aplicação tradicional, mexer nos parâmetros, né? E após fazer esse curso, né, que é a do curso tradicional, eu levei a técnica para dentro da minha clínica, comecei a fazer criolipólise. Então, eu tinha o dia da crio, né, na minha clínica. Porém, os meus resultados não eram satisfatórios. E isso me incomodava muito. Por quê? Porque eu queria entregar resultado para o meu paciente. Tinha uma melhora, mas não era um resultado. Não é o resultado que eu entrego hoje com o método HC. Mesmo utilizando também o equipamento de crio. Então, vocês vão entender tudo, tá? Então, os meus resultados, eles não eram satisfatórios, né? E ficou assim por muito tempo. Ficou assim, esses resultados, eles ficavam aquele resultado meia boca por muito tempo. Até eu entender que a forma tradicional de criolipólise, ela não entregava resultado, né? Então, foi aí que começou tudo. Então, eu vou entrar aqui agora no assunto com vocês. Deixa eu só abrir aqui. A gente vai entrar um pouquinho agora nessa parte fisiológica, porque primeiro vocês precisam entender o que acontece, né? Quando a gente fazemos a criolipólise, né, para tratar gordura localizada, qual que é o nosso foco, o que acontece? Só um minutinho, eu vou até tentar compartilhar com vocês aqui, mas se eu não conseguir, não tem problema não. Eu vou explicando aqui para vocês, tá? Vamos lá. Então, agora eu vou entrar um pouquinho aqui, gente, na parte fisiológica, tá? Que eu acho muito importante vocês entenderem isso. A gente não tem somente profissional aqui, eu tenho clientes também, né? Pacientes. Então, eu acho bem legal. Então, quando a gente vai fazer um procedimento de gordura localizada, tô falando agora aqui de criolipólise mesmo, né? No caso aí do método HC. Qual que é o nosso foco? Trabalhar a gordura localizada. Então, a gente tá alguém me ligando. Pronto. Tinha alguém me ligando aqui. Então, o nosso foco é trabalhar a gordura localizada, né? Então, qual que é o nosso foco maior ali? É trabalhar a célula de gordura. Qual que é essa célula? É o adipócito, né?
Então, o que é o adipócito? O adipócito são células do nosso tecido de gordura, né? Então, o intuito ali, o nosso foco maior é essa célula de gordura. Então, o adipócito, ele encontra-se debaixo da nossa pele e ele fica ali em volta de alguns órgãos. E o nosso foco ali é essa célula, né? Que é o adipócito, que são células do nosso tecido de gordura. Então, o que acontece? O adipócito, né, a célula de gordura, ela não serve somente para estocar gordura. Ela também nos fornece energia, ela atua como um isolante térmico e ela também nos protege contra choques mecânicos. Mas o que vocês precisam entender? Quando a gente está fazendo ali o procedimento, o nosso foco maior é essa célulazinha, tá? Que é o adipócito. Gente, eu não tô lendo os comentários de vocês para não desfocar. Depois a gente conversa sobre tudo que vocês estão falando. Fica tranquilo, tá? Só foque aqui para vocês não perder o foco. Depois que e como que acontece, né, todo esse processo de eliminação de gordura? Isso é muito importante. A gente sabe que tem a apoptose, né, que é a morte programada da célula de gordura. Mas antes de acontecer essa apoptose, existe primeiramente o processo de lipólise, né? Então, primeiro a célula ela vai passar por esse processo de lipólise. E como que acontece esse processo de lipólise? Quando a gente faz ali a técnica de congelamento. Esse adipócito, ele vai romper a membrana semipermeável dele. Quando ele rompe a membrana, vai ser liberado ácido graxo e glicerol. E esses dois conteúdos, ele vai cair no interstício, tá? Aí tem uma enzima, tem enzimas que vai levar esse conteúdo para as artérias, que vai cair na circulação, né? E o que vai acontecer? Uma proteína chamada albumina vai pegar esse ácido graxo, vai levar para a mitocôndria do músculo e vai sofrer beta-oxidação e vai ser transformado em energia, tá? O ácido graxo. E o glicerol, ele vai ser metabolizado no fígado. Então, isso é o primeiro processo que acontece quando nós estamos fazendo ali o processo de congelamento, que é o processo de lipólise, tá? Que é primeiramente esvaziar esse adipócito. Então, a gente vai romper a membrana semipermeável dele, nós vamos ter a liberação de ácido graxo e glicerol, né? O ácido graxo vai para a mitocôndria dos músculos, vai sofrer beta-oxidação e o glicerol, ele vai ser metabolizado no fígado, certo? E depois disso, o que acontece? Vai acontecer a apoptose, né? Então, a gente precisa matar essa célula de gordura, né? Então, a apoptose é a morte programada da célula de gordura, certo? Então, depois ali que teve todo esse extravasamento, aquela célula tá ali ainda, né? Então, o organismo, ele vai começar a enxergar aquela célula como um corpo estranho. Aí, o que vai acontecer? Vai enviar ali os neutrófilos, né, para digerir aqueles corpos apoptóticos, né? E isso acontece através do sistema imune, né? Então, o adipócito, ele vai perder totalmente a função, a vitalidade dele e através desse processo de fagocitose, tá? Então, é a morte da célula de gordura. Aí acontece a morte da célula de gordura. Então, vocês precisam entender isso também, tá? Aí, vocês perguntam bastante, Michele, e para onde que vai essa gordura? A gordura, ela vai pro xixi? Gordura, ela vai para as fezes? Não, gente. A gordura, ela tem duas vias de eliminação, como eu falei para vocês. Uma parte é transformada em fonte de energia e a outra parte é metabolizada no fígado, né? Então, quando a gente fala que a gordura ela vai ser transformada em fonte de energia, a gente precisa ter um déficit calórico, né? Ou seja, a gente precisa fazer atividade física, porque o organismo precisa metabolizar tudo aquilo que foi eliminado. Então, essa conversa fiada aí, que eu já ouvi muito também falar,
que pode se fazer crio ou pode se fazer um tratamento de gordura localizada e não precisa fazer atividade física, é balela. Por quê? Porque se você fez ali todo o procedimento, agora vocês entenderam que a gordura ela é transformada em fonte de energia. Uma parte é transformada em fonte de energia. O paciente ele não consegue fazer uma atividade física, seja ela qual for. Pode fazer aeróbico, pode fazer corrida, pode subir escada, ele precisa se exercitar. Porque senão, não é que essa gordura ela vai voltar, tá, gente? Porque quando acontece a apoptose, já era, houve morte celular, mas o nosso corpo ele é feito por célula. E se essa paciente ela não tem um gasto, um déficit calórico, novas células de gordura vão ser alimentadas, tá? Vai ter estoque novamente de gordura. Então, por isso que é importante a atividade física, tá? E outra coisa que nós conseguimos também no nosso método, claro que existe estratégia, tá? A gente consegue ter uma retração de pele. Vocês me perguntam muito, Michele, e essa flacidez, como que você consegue tratar essa flacidez? Gente, existe a retração de pele na técnica, tá? Na técnica do método HC. Não é a criolipólise, vocês vão entender isso. Calma que vocês vão entender tudo que eu tô falando, tá? No final vai tudo fazer sentido. Nós conseguimos ter essa retração porque ali no congelamento, devido ao congelamento, a baixa temperatura, nós conseguimos ter um estímulo de colágeno e elastina do tecido conjuntivo fibroso, tá? Então, ao contrário do que muitos pensam, Michele, mas a criolipólise, essa técnica não vai me dar flacidez? Vai te dar flacidez se você fazer técnica tradicional, convencional, tá? E vocês vão entender isso. Agora, deixa eu voltar aqui, que eu vou explicar agora para vocês essa diferença da crio com o método HC. Vocês estão conseguindo entender, né? Peraí que eu vou abrir aqui agora. Então, eu vou explicar para vocês agora a diferença da criolipólise e o método HC. O equipamento de criolipólise, vamos lá. Ele tem, o que ele tem? Ele tem o tempo, né? Que ele vai aí, pode ir até 60 minutos. Ele tem o KPA, né? Para quem não sabe, o KPA é a pressão, né? Aqui a gente tá falando no caso de criolipólise de vácuo, né? Que faz a sucção. Então, ele tem o KPA, que ele pode ir aí de 10 até 100, o KPA, né? E ele tem também a temperatura, né? Que vai aí até de -5 até -11, tem umas que vai até -15. E tem também algumas criolipólise, tem também o método de contraste. O que é o método de contraste? É aquele método de aquecimento. Ele aquece no início e depois aquece no final também. E essa é a programação do equipamento de crio. Quando você faz o curso de criolipólise, eles ensinam para você exatamente isso. Mexer nos parâmetros ali já pré-programados do equipamento. Então, você vai entender ali o tempo, você vai entender a pressão, você vai entender a temperatura e você vai aprender também nesse curso básico, tradicional de criolipólise, o modo de aplicação. É aí que tá. Qual que é o modo de aplicação? É pegar o manípulo, colocar lá no abdômen superior assim. Quem já fez criolipólise tradicional pode me confirmar aqui. Então, eles ensinam a pegar o manípulo, colocar lá no seu abdômen superior e outro manípulo reto assim no abdômen inferior. E isso está totalmente errado. E era assim que eu fazia quando eu não entendia. Quando eu fiz também um curso básico de criolipólise, por isso que meus resultados não eram significativos. E eu fiquei naqueles resultados por um bom tempo, até eu entender que a técnica tradicional nunca ia me entregar resultado. Primeiro porque eu precisava entender toda essa parte fisiológica.
porque até mesmo nós precisamos respeitar a anatomia do nosso paciente. Um manípulo colocado assim, em pé, e o outro no superior e o outro no inferior, ele não vai te entregar resultado. Essa técnica não vai fazer com que você tenha resultado nenhum. Além de não ter resultado, você pode deformar o corpo do seu paciente com a técnica assim. Então, isso é a técnica convencional de criolipólise, tá? É quando você faz essa forma totalmente tradicional. Vai usar os parâmetros já pré-programados do equipamento, vai fazer assim em todas as pessoas. Se chegar um cliente hoje para você, você vai fazer assim. Se chegar outro, vai fazer a mesma coisa. E isso não dá resultado. Isso é uma forma tradicional, tá? Agora eu vou entrar aqui e vou explicar para vocês a diferença do método HC. Primeiramente, o que vocês precisam entender? O paciente, quando ele chega na minha clínica, que ele passa em consulta e ele fecha o tratamento do método HC, ele já não vai fazer o congelamento. Ele fechou o tratamento, ele já não vai fazer o congelamento com a criolipólise. Ele passa primeiro por um processo que nós chamamos de preparo, de preparação, tá? E hoje a gente vê muito isso. Crio, é só crio. É pegar o paciente, colocar lá e já congelar. Tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, vocês vão entender o porquê, tá? Então, o paciente hoje, ele chega na minha clínica, ele já não vai direto para a técnica de congelamento. Nós vamos fazer um preparo nesse paciente primeiro, tá? E esse preparo, qual que é o intuito desse preparo? É desinflamar o nosso paciente. Porque, gente, vocês precisam entender uma coisa. Um paciente inflamado, ele não responde a nenhum tratamento estético. Ele pode até ter um efeito depois rebote. Aquilo que eliminou, quem faz direto, sem desinflamar o paciente, corre tanto risco que vocês não têm noção. E só quem entende faz a forma certa, tá? E a forma certa é desinflamar esse paciente primeiro. Um corpo em desequilíbrio, gente, ele não responde, tá? E a inflamação é um ponto do seu não resultado final, tá? Então a gente precisa desinflamar esse paciente. A gordura, ela já é uma inflamação. A celulite é uma inflamação. O melasma é uma inflamação. Então, antes a gente desinflama esse paciente para depois ele ir para a técnica, tá? Deixa eu só passar aqui. Aí você vai falar assim, Michele, mas então, a criolipólise, deixa eu só ver aqui se eu não pulei aqui. Mas a criolipólise, ela é ruim? Não, gente, não é que o equipamento de criolipólise é ruim, tá? A crio, ela não é ruim. A crio, ela não é ruim, porém, gente, nós precisamos fazer todo esse processo antes. Se a profissional, ela não faz todo esse processo antes, ela está fazendo uma crio tradicional. Ela está colocando o paciente dela em risco. Porque vocês não sabem o quanto é perigoso você já fazer uma crio num paciente inflamado. Por quê? A gente já vai gerar uma inflamação nesse paciente. Porque a gente vai fazer uma técnica de congelamento, tá? Aí você vai pegar um paciente que já está inflamado, vai fazer uma técnica, você corre o risco de até mesmo de queimadura nesse paciente. Os pacientes mais inflamados são aqueles pacientes que têm aquela gordura compacta, aquela gordura dura. E o profissional pega esse paciente e já vai congelar, ele está correndo o risco de queimar esse paciente. Porque um paciente de gordura compacta, ele não tem vascularização, ele tem muita vascularização. Então, entra ali com a crio, pode queimar esse paciente. Então, é muito importante. Então, não é o equipamento que resolve a causa do seu paciente, entendam isso, tá?
Não é o equipamento que resolve a causa do seu paciente. É um conjunto de todo esse processo. Todo esse processo, tá? E a gente precisa respeitar isso. Vocês estão conseguindo entender? Tá ficando claro para vocês? Aí vocês vão perguntar assim para mim, Michele, como que é feito essa desinflamação, né? Como que funciona então esse processo de desinflamação? O paciente nosso, ele vai passar pelo nosso Detox Power, que é um detox corporal que ele faz na clínica, tá? Ele vai tomar os nutracêuticos, tá? E nós orientamos o nosso paciente a ter uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, uma alimentação menos inflamatória, né? Porque é algo também muito importante. Não adianta o paciente estar ali fazendo um tratamento aonde nós vamos eliminar a gordura localizada e ele tá se inflamando com uma alimentação toda errada. Então não é legal. Michele, é dieta? Não, não é dieta. É uma alimentação mais limpa, uma alimentação mais saudável, né? Então, esse período de preparo, o paciente ele vai estar passando por isso, pelo nosso Detox Power feito na clínica, tomando os nossos nutracêuticos e também tendo aí esse guia alimentar da a nossa nutricionista, ela dá umas dicas de alimentação anti-inflamatória para os nossos pacientes e ele começa esse preparo. O tempo de preparo, ele vai muito de cada paciente, tá? Isso é determinado ali no momento da consulta. Quando o paciente passa em consulta, a gente determina ali o tempo que ele vai fazer de preparo, porque nós vamos avaliar a anamnese dele, nós vamos avaliar a bioimpedância dele, ver como que está o índice de gordura corporal, como que está o índice de gordura visceral, como que está o peso dele, quanto que ele está acima do peso. Então, a gente precisa fazer uma avaliação para determinar o tempo de preparo dele, tá? Depois que ele fez esse tempo de preparo, o que vai acontecer? Aí sim, ele vai vir para a técnica de harmonização corporal, feita com equipamento de criolipólise. Vocês entenderam por que não é crio? É método. Por isso que nós não chamamos de crio, porque se fosse crio, eu colocaria o nome crio da Michele. E eu estaria vendendo algo errado, porque não é crio. É um método, é processo que precisa ser feito antes, né? Então não é que o equipamento é ruim, é processos que precisam ser feitos antes. Tudo ali em conjunto, tá? Ele fez esse preparo, ele vai vir para a técnica de harmonização corporal, feito com equipamento de criolipólise, tá? Aí vocês vão entender ali também, porque tem diferença na nossa técnica também feita com a criolipólise, vocês vão entender. Primeiramente, nós não usamos os parâmetros já pré-programados do equipamento. Lembra aqueles parâmetros que eu falei para vocês? Da crio tradicional, quando a gente vai fazer o curso, que usa 60, que usa a temperatura tal, tudo a mesma coisa para o mesmo paciente? No método HC nós não fazemos assim. Nós não utilizamos os parâmetros já pré-programados do equipamento. Isso tudo que eu tô falando para vocês, gente, eu estudei muito. Eu não tenho 6 meses e 1 ano de clínica. Eu tenho 5 anos e esses 5 anos eu estudo sobre criolipólise, tá? Então, nós não utilizamos ali os parâmetros pré-programados, tá? A técnica de harmonização corporal, dentro do método HC, ela é totalmente individual e personalizada de acordo com a necessidade de cada paciente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não faço a mesma coisa em todos os pacientes. Isso vai depender do tipo de gordura de cada paciente. A gente tem paciente de gordura flácida, nós temos paciente de gordura mais compacta, nós temos aquele paciente que tem a gordura compacta associada com flacidez.
Então, em cima dessa avaliação, que eu vou montando toda a estratégia de tratamento para o nosso paciente, na questão da aplicação com a CRIO, tá? Então, na nossa técnica, muda o KPA. O KPA vai mudar de acordo com cada paciente. Não é o mesmo KPA para todo mundo. Não é a mesma temperatura para todo paciente. Não, o posicionamento do manípulo. Lembra que eu falei para vocês que na técnica tradicional o manípulo é colocado assim e é colocado assim? Nós não fazemos isso, tá? Então, o posicionamento do manípulo dentro da técnica do método HC é totalmente diferente da técnica tradicional. Porque o manípulo colocado assim, você deforma o corpo do seu paciente. A gente precisa respeitar a anatomia da pessoa, tá? Do corpo da pessoa. Vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui. A gente precisa, então, respeitar a anatomia do corpo, né? Melhor dizendo. Para a gente ter um resultado. E para não deformar o corpo do paciente também. Tá? Deixa eu ver agora aqui as perguntas de vocês. Vocês estão gostando da explicação? Tô falando pra caramba, mas quando é esse assunto, eu preciso explicar pra vocês, tá? Pra vocês conseguirem entender todo o conceito. Não adianta eu vir aqui ficar falando de CRIO e vocês não entender nada com nada. Então, agora eu vou voltar aqui e vou dar uma lidinha aqui nas perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui. Pode perguntar que agora eu vou responder. Ô, Wagner, traz o celular pra mim que eu vou responder as caixinhas. Então, aí vocês estão perguntando, mas Mi, o que você faz antes? Como que é feito? Isso tudo é passado no nosso curso, tá? Isso aí é tudo explicado no nosso curso. O protocolo do Detox Power, toda a técnica, todo o posicionamento, tudo, tá? Eu explico. Então, a Priscila perguntou, quanto tempo indica de desinflamação? É aquilo que eu falei, vai depender muito de cada paciente, tá? Aí na consulta a gente vai avaliar, a gente tem uma técnica de avaliação que eu passo, que eu ensino isso também, inclusive, no nosso curso do método HC, como que você vai determinar esse tempo de desinflamação do paciente, porque vai depender muito de cada paciente, vocês vão entender por que depende muito, tá? O processo de desinflamação, Flávia, é exatamente isso que eu falei. O paciente, ele vai fazer o Detox Power, vai tomar o nutracêutico e vai seguir com a alimentação anti-inflamatória. Ó, esse detox, gente, nutracêutico, não tem nada a ver com desparasitação, aquela coiseira, não é isso, não precisa disso, inclusive, tá? Aí a modelo estética perguntou, tem perigo de queimar o cliente por ficar muito tempo o aparelho? Se a pessoa ela não tiver experiência com posicionamento, com temperatura, com tempo determinado certo para cada paciente, tem perigo sim. Intercorrência pode acontecer. Por isso que o profissional ele precisa estar preparado para poder fazer a técnica, tá? Se o paciente, se a profissional já pega o paciente, já coloca direto para fazer CRIO, sem antes desinflamar esse paciente, corre o risco de queimadura, porque a gente não inicia uma criolipólise sem antes passar por esse processo de desinflamação, de desintoxicação, tá? Por quanto tempo você deixa... Clínica Manelli. Por quanto tempo você deixa a CRIO em uma paciente? Depende muito do paciente, depende da quantidade de prega, depende se a gordura é compacta, se a gordura é flácida. O tempo, ele muda muito de acordo com cada paciente, tá? Ó, a Gabi Alves perguntou, tenho somente máquina de CRIO, consigo resultado ou preciso de associações? Não é o equipamento que vai te entregar resultado, tá, ô Gabi? Hoje eu entrego o resultado do método HC usando o equipamento, fazendo todo esse processo e utilizando o equipamento sim de CRIO para poder fazer esse remodelamento. Mas não é o equipamento, é a técnica, né?
Não adianta você ter um arsenal de equipamento se você não tem uma boa técnica. Ele não vai funcionar, tá? Então, não é a máquina, é a técnica, tá? A Sol perguntou: gostaria de saber se o procedimento é uma única sessão. Existe pré e pós. Acabei de falar. A gente vai fazer um pré. Esse pré não tem equipamento, tá? Não é necessário ter equipamento, porque é uma desintoxicação, tá? O único equipamento que nós utilizamos é o equipamento de criolipólise e é uma única sessão. O paciente vem aquele dia ali, faz o congelamento e pronto, tá? A gente não fica recongelando o paciente várias vezes. Então, por isso que nós falamos que é uma única sessão, tá? Deixa eu ver quem mais. Como eliminar tanta flacidez com o método HC? A Fabiane perguntou. Em apenas uma sessão. Porque dentro do método HC nós temos uma técnica que nós conseguimos ter uma retração de pele, a gente consegue ter ali um estímulo de colágeno, tecido conjuntivo fibroso. Só que, para a gente conseguir ter essa técnica, existem estratégias, tá? Eu explico isso no curso, eu ensino para todas as minhas alunas essa estratégia, para fazer com que a gente tenha essa retração. E realmente fica muito lindo, tá? A Bárbara perguntou: você já fez o seu próprio método em você mesma ou não precisou fazer ainda? Te acho linda. Obrigada, viu, Bárbara? Já, gente, já, e inclusive vou fazer de novo assim que eu voltar para São Paulo, tá? Deixa eu ver. A Bárbara perguntou: por que o detox tem que ser tomado no dia do tratamento e não antes? Porque a gente considera esse detox como uma desintoxicação. A gente vai desintoxicar o nosso paciente, desinflamar o nosso paciente para ele vir para o preparo, para ele vir para a técnica de congelamento, tá? O nutracêutico, ele tem o nutracêutico do pré, que é o nosso nutracêutico para desinflamar, desintoxicar. E também nós temos o nutracêutico pós-congelamento, tá? Gente, não é remédio, é nutracêutico, tá? Deixa eu ver o que mais. Comprei máquina de placas. Tem problema? A estética Thaís perguntou. Não, gente, não é o equipamento, tá? É a técnica. É o que eu falei pra vocês. A Daiane perguntou: tem alergia de alguns anti-inflamatórios e analgésico? Tem problema fazer? Não, não tem problema nenhum, tá? Porque você não vai tomar nenhum tipo de medicação. A Daiane perguntou: o método é invasivo? Além da máquina, é preciso fazer outras associações, dieta, tomar remédio? Não, tá? Não vai tomar nenhum remédio, é nutracêutico, que é natural, 100% natural. Não é dieta, você só vai ter uma alimentação ali balanceada, porque não existe milagre, né? Precisa ter uma alimentação, não adianta você estar fazendo um tratamento de gordura e tá comendo um McDonald's, né? Não adianta você fazer uma cirurgia plástica e depois ir pro Mac, porque não vai rolar. Então, é ter uma alimentação balanceada, tá? E no dia da crio, nós não associa nenhum aparelho. É só a nossa técnica feita com equipamento de criolipólise, tá? Então é isso, meninas. Alguma pergunta? Eu vou chamar aqui a Isis, porque a Isis é uma habilitada minha. A Isis, ela fez o curso do método HC. Ela também trabalhava com a crio tradicional antes. E ela vai explicar também nessa experiência dela em fazer criolipólise, crio e fazer o método HC, né? Qual que é a diferença, o que ela viu de diferença nos pacientes, até mesmo de dentro para fora, e também na questão dos resultados. Vou chamar ela agora aqui para participar com a gente. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer que eu vou respondendo, tá? Leandro Thiago tá perguntando: qual o valor do curso? É presencial? Sim, Leandro, é presencial, tá? O curso, a nossa próxima turma é quando? De fevereiro já esgotou.
Nós temos uma turma em março, eu acho que é 19 e 20 de março, tá? Tem o link lá na bio, tem o link de cursos Método HC. Cadê a Isis? Isis, manda o convite que eu te aceito. Agora sim. Ai, gente, Falei, aqui é meu uma Deus, é luta. só eu entrar. No final dá tudo certo. Isis, então, gente, como eu falei, a Isis, ela é uma habilitada, tá? Do método HC, ela fez o curso. Você é de qual Dá turma, 4. Isis? Fica 4. Ela é da turma 4, fez o curso do método HC, habilitada, inclusive em Taboão da Serra Sim. também. E ela teve uma experiência também com a CRIO, né? A Isis é biomédica. Você apresenta um Boa pouquinho, Isis. noite. Você apresenta um pouquinho Boa aí pro noite para todo pessoal. mundo. Então, como a Michelle falou, eu sou habilitada afiliada do Método HC. Trabalho aqui na região de Taboão da Serra, né? Nós temos uma clínica aqui na região. E eu sou biomédica. E eu trabalhei com a criolipólise convencional há uns 4 anos atrás. Então, como a Michelle falou, né? A experiência que muitas pacientes, quando vêm para consulta, elas relatam também. Manda mensagem para a clínica, agenda lá o dia da CRIO, a gente fazia, né, quando eu trabalhava com a CRIO convencional, agendava o dia da CRIO, mesmo sem nunca ter visto a paciente antes, a paciente vinha para a clínica, deitava na maca e fazia o procedimento, exatamente como a Michelle falou. Colocava o manípulo lá na horizontal, abdômen superior, abdômen inferior, deixava o manípulo nos parâmetros já pré-programados da máquina, 1 horinha e pronto. Não via mais a paciente, às vezes via depois de um retorno. Tinha alguns resultados assim, bem meia boca. Tinha paciente que às vezes perdia 3, 4 centímetros, mas estava longe de ter a transformação que a gente realmente tem com o método HC. E como a Michelle disse, a diferença principal mesmo do método HC para a CRIO tradicional é que a gente tem todo um cuidado com o paciente, então tem todo o preparo, a análise da bioimpedância do paciente, que é muito importante. Então a gente conhece o paciente mesmo, aquilo que ele precisa, e a gente consegue fazer o plano de tratamento de acordo com aquilo que ele precisa para chegar no resultado que ele quer. Então, é completamente diferente. Todo o preparo do paciente, o dia da CRIO, né? O dia do método que a gente fala. A gente utiliza, sim, um aparelho de criolipólise, mas é realmente só por utilizar, porque os parâmetros são diferentes, o tempo é diferente, a colocação é diferente, é tudo diferente. Então, é mesmo, não é CRIO, gente, é método, é completamente diferente. Então, né? E por isso, Isis, eu não sei se você viu, eu até abri uma caixinha no meu, fiz uma enquete, na verdade, lá nos meus stories, perguntando: você acha que o nome CRIO está banalizado? Gente, eu tive 98% das pessoas falaram sim, né? Que a técnica CRIO ela já está banalizada. Por quê? Justamente por conta daquela técnica tradicional, né? As pessoas elas faziam muito a CRIO tradicional e não tinham resultado. Então acabou uma frustração e esse nome CRIO acabou ficando banalizado e as pessoas elas ficam hoje Sim. com receio quando é esse negócio de CRIO. Qual que é a diferença CRIO e método HC? Quem faz CRIO, a CRIO da fulana, da ciclana, o paciente ele já vai para a clínica para já fazer a CRIO. Ah, mas tudo bem, eu não vou colocar o parâmetro pré-programado, eu vou mexer ali no posicionamento. Mas se você não prepara esse paciente, se você não tem um cuidado primeiro de dentro para fora com o seu paciente, de desinflamar, de desintoxicar, se você já coloca ele já para fazer direto CRIO, você está fazendo CRIO. E isso não é legal, isso pode ter uma intercorrência, né? Então, a nossa preocupação não é já fazer o procedimento, a gente tem aquele cuidado com o paciente. Então, a diferença maior é essa. Nós não fazemos CRIO, o paciente já chega lá e já vai congelar. Nós passamos por esse processo. E isso faz uma diferença enorme, né, Isis?
até mesmo os pacientes relatam essa diferença, né? Ai, caiu. Ela caiu. Vou entrar de novo. Peraí, gente, a internet dela caiu. Então, é exatamente isso que eu estava falando com vocês. A Isis vai voltar, peraí. A Isis vai voltar. A minha internet tá legal, tá tudo ok aí para vocês, né? Beleza. Pronto, já aceitei a Isis aqui, ela já vai voltar. A gente cai, mas a gente volta. Então, ô Isis, depois que você começou a trabalhar com método, né? Não trabalhar só com CRIO, você viu essa diferença? Seus pacientes também relataram essa diferença para você? Até mesmo a questão de dentro para fora? Porque eu escuto muito feedback dos meus pacientes que mudou tudo para eles. Intestino mudou, respiração mudou, muda tudo. Muda tudo. Eu tenho muitos pacientes que, assim que eles começam a fazer o detox, faz o primeiro detox e já fala que já se sente mais leve, já sente mais disposição para fazer atividade física, já sente mais vontade de beber água. Então, assim, a pessoa ela já consegue ver os primeiros resultados antes de ir para CRIO. Isso é muito legal, porque isso motiva também o paciente a continuar se dedicando e chegar lá no final para ter o nosso resultado que é perfeito. E é uma via de mão dupla, né? Nós fazemos a nossa parte, o paciente também faz a parte dele, porque a gente não existe milagre. Estética é ciência, é estudo todos os dias, mas não existe milagre. Então a pessoa também tem que fazer a parte dela. Exatamente. A Isis falou uma coisa e é muito verdade. Os pacientes, eles começam a ver o resultado antes de ir para a técnica de congelamento. Só com esse preparo que a gente faz com Detox Power, com nutracêutico, eles já têm uma diferença assim gigantesca. Então é muito legal quando ele chega para congelar. Aquele paciente, por exemplo, que tem uma gordura mais compacta, aquela gordura mais resistente, quando ele passa por esse preparo, aquela gordura já está mais maleável, já está uma gordura mais fácil de poder trabalhar, o paciente não vai sentir tanto desconforto. Por isso que nós conseguimos trabalhar tranquilamente hoje com a criodiscção, porque a gente tem esse preparo, né, que a gente faz antes para amolecer essa gordura. Então, eu falo, gente, que é um conjunto. Por isso que a gente fala que não é CRIO, é método. Porque existe todo um conceito. E esse conceito, ele faz muita diferença, né? E como que foi, Isis, para você vir de um curso tradicional e depois que você fez o curso do método HC? O que mudou para você também como profissional, dentro da sua clínica? Olha, é muito diferente, né? Eu falo assim que o curso do método HC, ele é um curso completo. Porque no curso da CRIO tradicional, você vai para o curso, você aprende ali a colocar o manípulo, ligar e desligar a máquina, basicamente é como se você fosse um robô. Faz desse jeito, coloca no paciente, acabou a sessão, próximo. E no curso do método HC, não. A gente tem toda a explicação fisiológica, que foi a explicação que você começou ali a introduzir na live. Eu acho isso muito interessante, tanto para os profissionais quanto para os pacientes, né? Porque a gente também tem que saber, como paciente, o que está acontecendo no nosso organismo. E o curso do método HC, ele faz toda essa abordagem fisiológica, explica sobre a anatomia do paciente, explica como que você vai utilizar o equipamento, como que você vai trabalhar com uma gordura flácida, uma gordura compacta, é um abdômen mais estreito, é um abdômen mais largo, é um homem, é uma mulher. Então, assim, tem as variáveis dos biotipos que a gente recebe na clínica. Então, traz para a realidade, para o nosso dia a dia. Então, você não fica perdido quando chega um paciente e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, você já sabe o que você tem que fazer ali, né, de acordo com o ensinamento que você aprendeu no curso. Fora toda a parte de marketing, de gestão, que aí é um complemento surreal. Eu sou apaixonada nessa parte, não tem como nem falar. Mas em relação à técnica, é completamente diferente. Você
Sai disso que eu falei. Você não é mais um robô que só liga e coloca o manípulo no seu paciente. Você sabe trabalhar, você sabe explicar para ele o que que você está fazendo, o que que vai acontecer no organismo dele. Tanto que eu, depois que eu faço o dia de congelamento, eu explico para o paciente: olha, você vai sentir isso, isso e aquilo. E a pessoa fala: nossa, ainda bem que você falou que eu ia sentir, porque senão pode ficar, sei lá, preocupado, e outros lugares não falam. Só, acabou sua sessão, marca o seu retorno e pronto. E não é assim que funciona no método. Exatamente. E questão aí de crescimento profissional, mudou também para você depois que o método entrou para sua clínica, Mudou, Isis? mudou muito. Como que era antes e depois? Mudou muito. Hoje o método HC, ele é o carro-chefe da clínica, né? É o tratamento que a gente coloca o nosso foco, porque é o que os clientes mais procuram aqui na clínica. O retorno financeiro dele é muito bom, né? A gente tem ali um investimento tanto de qualidade assim para a gente profissionalmente, um reconhecimento profissional. Seu paciente ele confia em você, ele sabe que você vai garantir aquele resultado. Como eu falei, esse paciente faz a parte dele, então a gente tem a garantia de um resultado, não é só mais um tratamento. Então, isso é muito benéfico, tanto para a parte pessoal, nossa, como profissional, a satisfação de aumentar a autoestima, de levar aquilo que o paciente realmente quer, quanto para o lado financeiro da clínica também. Então, tem as suas vantagens em ambos aspectos. E quando você fez o curso, Isis, você não tinha criolipólise, não? Não, eu Tinha? não tinha. Você já tinha Não, eu crio? não tinha. Eu trabalhava numa clínica na época que tinha criolipólise. Na verdade, eles não tinham a criolipólise, eles locavam a criolipólise para fazer o dia da crio. Tanto a crio de sucção, já trabalhei, quanto a crio de placas. E aí, depois que eu fiz o curso, eu não tinha minha crio. E assim, eu fiz o curso sábado e domingo, e na segunda-feira eu comprei minha crio. Não tinha ainda nem paciente, comprei a crio. E hoje eu já paguei minha máquina, já não tenho o que falar. É muito bom mesmo esse Já tá retorno. bom. E eu vi que tem muitas perguntas também que as pessoas fazem sobre a crio de sucção e a crio de placas. A gente já fez uma live, inclusive, sobre esse assunto, mas é o que a Michelle falou: não importa qual é a máquina que você tenha, você tem que saber aplicar a técnica para aquele paciente, porque dentro do nosso grupo a gente também tem vários estudos de caso, e ela mostra sempre o que você pode, como você pode trabalhar aquele paciente, tanto com a de sucção quanto com a de placas. Então, em relação a isso, os profissionais não precisam se preocupar, porque dá para ter os resultados com os dois equipamentos. O que vai mudar são as estratégias, né, Sim, Isis? É o que eu sempre falo. Hoje teve a pergunta: eu consigo ter resultado? Se eu comprar uma criolipólise, eu já consigo ter resultado? Não é assim, gente, porque não é o equipamento. Você precisa entender o que você está fazendo no seu paciente. E isso é muito importante, né? Então, você precisa sim estudar a tecnologia, né? Entender toda a parte fisiológica que aquela tecnologia vai promover ali no organismo do paciente. E entender a técnica, porque existe técnica. Antes eu trabalhava com a crio e eu não conseguia entregar resultado, porque eu estava ali no meu quadrado, né? Então, eu precisei estudar mais e mais a fundo, eu precisei pensar fora da casinha, né? Sair fora da casinha, pensar fora da caixinha e entender todo esse processo. Primeiramente, respeitar a individualidade de cada paciente, ter um olhar diferenciado para cada paciente, porque antes no meu consultório eu tinha o mesmo olhar para todo mundo. Então, qualquer um que chegava ali, eu ia fazer a mesma coisa. E não é assim que funciona. E no método HC, eu explico no curso, né? No caso do método HC, eu explico exatamente isso. Como você vai trabalhar cada paciente. Como que você vai usar as estratégias, tanto com a crio de sucção, como a crio de placa. Então, não é o equipamento, tá? É a técnica, sim. certo? Ô, Isis, quer pontuar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Eu acho que agora ficou mais claro para as pessoas que tinham essa dúvida.
achar que é só mais um procedimento de crio, e não é. É todo um trabalho, todo um processo que a gente tem individual com cada pessoa. Por isso que também é importante a consulta estética, né? Não tem como a gente falar Isso. que o paciente precisa sem recebê-lo, sem analisar ele. Então, é importante fazer a consulta estética também. E é isso. No método HC, você tem um tratamento do começo ao fim. Você é acompanhado do início ao fim. E você sabe que você vai realmente ter uma transformação no seu corpo. Você vai alcançar aquilo que você está procurando. E com a crio tradicional, não tem como. Quando você entende a fisiologia, você vê que Eu não acho, tem como. eu acho bonitinho. Eu acho bonitinho o jeito da Isis falar, porque ela fala com tanta propriedade. Por que que ela está falando com propriedade? Porque ela entendeu o conceito. Eu acredito que você saiu do curso com uma visão ampla, você conseguiu entender a técnica. A Isis, ela arrasa nos resultados, está entregando resultados maravilhosos para os pacientes, trabalha direito, faz toda a técnica ali certinho. Então, assim, ela fala com uma leveza. Por quê? Porque ela entendeu tudo que foi passado no curso, né, E é Isis? bom. Então, ela não tem dificuldade, ela está se atualizando, ela está sempre ali comigo, atualizando. Então, assim, ela se destaca. E é isso aí que acontece. E é bom também que, assim, né, quando Isis? você entende o processo, que você sabe realmente o que está acontecendo, você consegue explicar para as pessoas e elas entenderem também. Porque se você só decorou uma coisa, falar, é assim que faz, você faz desse jeito, como que você vai explicar aquilo que você está fazendo? Então, quando você entende, você consegue passar de O formas paciente já vai, diferentes. ele já vai ver na sua cara que você tá decorado. É, Né? O paciente, ele já vai assim, nossa, ela tá. E não é assim que funciona. Oi, Isa, aonde você atende? Fala aí, passa seu endereço, passa o seu arroba. eu atendo em Taboão da Serra. Eu vou pedir aqui para as meninas colocarem o endereço nos comentários. Mas eu atendo na Infinity Beauty. O nosso arroba é IB Estética Avançada. O endereço é Rua Celino, Ventino de Moraes, 218. Fica próximo do retorno do Shopping Tabuão, ali depois do Tabuão. Então, para quem é daqui da região, a gente atende aqui. Quem tem interesse em fazer o método HC, corre para conseguir vaga ainda esse ano, para fazer agora no meio do ano, para estar verão de 2023, né? Já tá excelente. Já corre aí, porque se a pessoa ficar esperando muito, não vai dar, gente. A agenda de quem tem método HC realmente é É, lotado, tá, gente? É sério mesmo. A Isis, quando ela veio fazer o curso, ela estava num espaço, depois ela teve que mudar. Você foi. mudou, né, Depois Isis? que eu fiz o curso em julho, foi no final de julho. E eu mudei de espaço depois, eu abri a minha clínica, então agora nós estamos em um prédio comercial. Então hoje só da clínica nós atendemos em 4 salas. E antes eu era sozinha, tinha uma sala só. Hoje eu tenho 2 meninas que trabalham comigo também, elas são minhas parceiras. Então, depois do método HC a gente teve que ampliar, teve que crescer, porque senão não ia dar conta dos agendamentos, de atender todo mundo. E é isso. E também o que você sempre fala. Se você quer fazer o curso do método HC, você tem que estar preparada para crescer, para sair da sua zona de conforto e voar. Porque se você quer ficar na mesma, então continua aí É fazendo a crise verdade. tradicional. É verdade. Isis, meu amor, muito obrigada, viu, por Obrigada, estar muito aqui com a obrigada gente pelo na live, por ter convite. aceitado meu convite. Beijo. E continua, ó, voando, porque foguete não dá Isso ré. aí, obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Então é isso, meninas. Já são 8h39, a gente teve um atrasinho aí na live, porque a conexão estava ruim. Mas é exatamente isso. A gente leva... Eu fico tão feliz, né, de ver esse crescimento da Isis. A Isis começou numa salinha, era só ela. Era uma salinha bem pequenininha, onde cabia só ela e a maca.
E depois que ela fez o curso do método HC, ela teve aí que ampliar. Hoje já está num prédio comercial, já está e tem 4 salas só de método HC, já tem funcionário. É muito legal, é muito gratificante. Sabe por que eu fico feliz? Porque eu vejo que o método HC está transformando também a vida das profissionais e também dos pacientes, né? Então, eu não consigo estar em vários lugares ao mesmo tempo. Foi um dos motivos que eu decidi dar o curso do método HC, porque eu ficava recebendo muitas mensagens no meu direct, Michele, vem me atender aqui, vem me atender. Gente, eu não consigo estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, foi aonde veio aí a ideia de dar o curso do método HC, depois de muitos pedidos também, né, das profissionais. E hoje a gente está aí com mais de 250 alunos. O método HC ele está já fora do Brasil também. Nós temos aluno aí na Itália, na Europa. E é isso. É só crescimento. Eu fico muito honrada pelo crescimento dessas meninas. Muito honrada mesmo. Então é isso, gente. Espero que essa live tenha sido produtiva, assertiva e que tenha ajudado vocês aí, profissionais, pacientes. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então é isso. Um beijo. E, ó, o nosso próximo curso, a gente tem vagas aí para março, tá? Dia 19 e 20. A gente tem o link lá do curso, lá na bio. É só você fazer a sua inscrição. Você vai passar por um processo de aprovação para estar fazendo aí o nosso curso, tá bom? Um beijo e até a próxima live.